Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos continuar aí na apostila, na página 41, 42, 43, 44 e 45, tá? Para terminar essa semana de atividades. Nós começamos aí na página 41 com uma imagem. Olhem essas duas imagens aí. Você sabia que uma das atrações turísticas do Maranhão são os lençóis maranhenses? Observe as imagens. Então, aí nós temos imagem dos lençóis maranhenses. O que você observa nas imagens? Que elementos naturais há nela? Então, o que você observa aí? Tem água, tem areia, parece uma praia, você vai colocar, tem elementos naturais? Lógico, quais são esses elementos que tem aí, que são da natureza? Depois, leia o texto informativo. Os lençóis maranhenses, um dos principais pontos turísticos do Maranhão no Brasil, faz parte do Parque Nacional dos Lençóis, que tem uma área de 156,5 mil hectares. A paisagem é composta principalmente por dunas de areia branca, que lembram lençóis jogados na cama, formadas pela força dos ventos que constantemente mudam de posição, alterando a aparência da região. A época da chuva vai de janeiro até maio, e a época da seca começa em junho e vai até dezembro. A temperatura média da região é de 28 graus Celsius. Por causa da falta de chuva, as lagoas podem ser encontradas secas nos meses que vão de outubro até fevereiro. Durante o período mais seco, o parque se transforma em um verdadeiro deserto. E com as chuvas que ocorrem no final do primeiro semestre do ano, forma-se uma incrível sequência de dunas e lagoas. O final do primeiro semestre do ano, além da formação das lagoas, que são características da região, devido ao acúmulo da água, da chuva, também marca o início da alta temperatura no Maranhão, época em que o turismo é mais rentável. O que quer dizer turismo mais rentável? É a época que eles recebem mais visitantes e acabam ganhando mais dinheiro, né? Faça um breve resumo do texto informativo. O que é um resumo? Você vai contar um pouquinho do que está escrito aí nessas linhas, tá? Bem curtinho mesmo. Observe as seguintes palavras do texto. Nós temos essas palavras aí. Fale as palavras em voz alta, observe e anote quantas sílabas você pronuncia. E depois agrupe-as de acordo com as semelhanças, conforme o exemplo. Por exemplo, olha aí, tem até, também. São palavras formadas por duas sílabas. Então, vocês vão separar as que são formadas por duas, por três e por quatro, tá? Separa em coluna, não tem problema que aí não tem coluna. Faz um risquinho aí nessas linhas, dois risquinhos, que separa em 3 colunas. Aí você separa as palavras, tá bom? Super fácil. Na página 43. Uma semana de shows sertanejos no interior de São Paulo reuniu 425 mil pessoas. Observando esse número, responda o que se pede. Escreva por extenso. Então, você vai escrever esse número por extenso, o nome dele. Depois, você vai decompor esse número, desmanchar esse número, tá bom? Aí, você vai colocar, seu sucessor é, quem que vem depois de 425 mil? O seu sucessor ímpar é, quem que é o número ímpar que vem depois dele? Lembra que o número ímpar eu sempre tenho que olhar quem tá na casa da unidade, tá? Ao todo, ele possui quantos grupos de 100 mil? Se eu tenho 400 mil, quantos grupos de 100 mil eu tenho? Super fácil. Complete o quadro posicional a seguir. Então, você vai ver aí, nós temos os milhares e as unidades simples. Você vai colocar esses números que estão aí, cada um no seu lugar, tá bom? Super fácil também. Na página 44, nós temos aí, um livro tem 375 páginas. Carla já leu 198. Quantas páginas faltam para ela terminar o livro? Então, que conta você faz? Tem um tanto, eu já li tanto, tá faltando. Quando eu preciso descobrir quanto tá faltando, o que eu faço? Uma conta de... Na outra, um avião voava a uma altura de 6.980 metros. Aí, ele desceu 1.789 metros. Em qual altura ele ficou?
Então, você vai ver. Então, ele estava num tanto, desceu, ficou com quanto? Vou fazer uma conta de super fácil também. Em uma loja de brinquedos, há 678 bonecas no estoque. No mês passado, foram vendidas 148 e nesse mês, 227. Quantas bonecas restaram? Então, você vai ter que fazer o quê? Ver quanto vendeu num mês, mais o outro mês, chegou num total. Desse total, você tinha tanto que você vai tirar esse valor que você vendeu. Aí, você descobre quantas estão faltando. Então, você tem que fazer duas contas aí, tá bom? Super fácil também. E depois disso, nós vamos para a página 45. Aí, na página 45, ele pede o seguinte: pinte em cada fileira a figura que é um polígono. Fileira é de assim, tá? Então, em cada fileira vai ter uma figura que é polígono. O que é um polígono? É a figura que é formada pelo mesmo número de ângulos e lados. Ângulo é assim. Quando eu tenho um quadrado, cada linha do quadrado que se encontra forma um ângulo, tá? Então, isso é o ângulo. Então, a figura tem que estar fechada. Por exemplo, um círculo. Ele vai ter ângulo? Não. Por que ele não tem ângulo? Porque ele não tem lados, tá? Então, para formar um polígono, todos os lados têm que ser fechados também, tá bom? Aí, vocês vão pintar as figuras que são polígonos. Escreva o nome dos polígonos que você pintou. Aí, você vai escrever o nome deles, tá? Aí, embaixo, você tem as informações dos nomes de polígonos que você pode estar usando. Então, para lembrar aí, nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octágono e o decágono, tá? E aí, nós temos o número de lados. Então, é isso que vocês vão fazer. Qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos!